Protocolo pode vir como atividade ou como setor. Aqui no gabarito está como atividade. Sabe por quê? Porque aquele arquivo que recebe documentos de todos os outros setores e que realiza todas essas atividades, não é o protocolo. É o arquivo central ou geral. O protocolo não faz tudo isso. Quem faz isso é o arquivo central ou geral. Claro, aquela parte de recebimento é protocolo. Mas ele falou que centraliza as atividades do arquivo corrente. Quais são as atividades do arquivo corrente? Tudo isso aqui. O protocolo não faz tudo isso. Quem faz isso é o arquivo central. Então, o arquivo central, ele vai conter documentos deste setor, deste. E aqui é que os documentos vão ser protocolados, vai acontecer a expedição, vai acontecer o arquivamento, o empréstimo e a destinação. Ficou claro? O arquivo central, ele pode ter documentos na fase corrente, na intermediária e na permanente. Tá? Só que às vezes a empresa é muito grande e não tem lógica guardar tudo em um lugar só, porque vai demandar muito tempo. Imagina, eu sempre tenho que ir até o arquivo central para pegar um documento. Então, cada setor pode ter o seu próprio arquivo. E a gente vai chamar isso aqui de arquivo setorial. Só que o arquivo setorial só tem documentos na fase corrente. Não tem lógica o arquivo setorial guardar documentos na fase intermediária, porque na fase intermediária os documentos são pouco usados, vão ficar ocupando espaço. Então, quando diminui o uso ou diminui o valor, eles são transferidos para o arquivo central. Ficou claro? Se tivesse só assim, o setor que se destina a receber os documentos correntes provenientes dos diversos órgãos, se tivesse só até aí, poderia ser protocolo. O problema foi o final, que centraliza todas essas atividades. Protocolo é só isso aqui. Tá certo? Quais são as atividades do protocolo? É a porta de entrada e saída. E todo documento, quando fica aí de um lugar para outro, ele também tem que ser protocolado. Tá certo? Entre os setores. Quando os documentos entram no protocolo, eu tenho que separar os oficiais dos particulares. Os particulares eu mando logo para o destinatário. Já os oficiais eu separo os ostensivos do sigiloso. Eu não posso abrir os sigilosos no protocolo. Ele é encaminhado logo para o destinatário, que vai ser responsável pela guarda. Os ostensivos, eu vou fazer uma classificação. Na classificação, eu vou estabelecer, analisar o assunto do documento. Na classificação, eu estabeleço o assunto do documento. E esse assunto acontece de acordo com as funções e atividades desempenhadas pelo órgão. Então, vamos lá. Na classificação, eu estabeleço o assunto do documento. E o assunto é de acordo com as atividades e funções desempenhadas pelo órgão. Cuidado, classificação é uma coisa, avaliação é outra. Classificação eu determino um assunto. A avaliação é feita pela comissão de avaliação de documentos, que vai avaliar a importância daquele documento para a parte legal, administrativa, fiscal, se adquire valor histórico e resultado da etapa de avaliação de documentos, eu tenho uma tabela de temporalidade. Tá? Classificação não. Classificação, o documento entra, aí eu olho na tabela de temporalidade o assunto para poder classificar. Ficou claro? Então, o resultado da avaliação de documentos é a tabela de temporalidade. E a tabela de temporalidade, ela estabelece o prazo de guarda, que é o tempo que o documento fica na fase corrente intermediária, e a destinação final, que é a eliminação ou recolhimento. A classificação é feita no protocolo. A avaliação é feita pela comissão de avaliação de documentos, quando elabora a tabela de temporalidade. Ficou claro? Essas pegadinhas, fuleiragem, quando a gente lê no livro, a gente nem percebe. A gente começa a perceber quando a gente começa a errar as questões. Por isso que você precisa de alguém que te oriente. Porque até o nível de eu descobrir isso, eu errei um monte de questões. Quando a gente começa a dar aula, a gente estuda a teoria, aí começa a fazer questões. Por que eu errei essa questão? Aí quando você volta, você começa a identificar as diferenças de conceitos. Quem é administrador sabe a quantidade de questões que você não erra. Ave Maria, é um desespero. Porque vai com o tempo você acertando, tá? Oi.
Desculpa? É porque é assim. A tramitação, digamos que eu preciso que um documento seja assinado por várias pessoas de vários setores. Então, esse documento, enquanto está nos diversos setores, ele está tramitando. A movimentação é quando eu envio de um setor para outro. Digamos que você precisa que todo mundo tenha acesso àquele documento. Então, é a movimentação, que é sinônimo de tramitação. Tá certo? Por isso que é confusão, né? Tem livro que fala movimentação, tem livro que fala tramitação, mas é dentro dos setores. Distribuição é quando eu distribuo entre os setores, tá? Isso significa que dentro da expedição eu vou ter a distribuição. O que é que acontece que é a dúvida dele? Tem livros que não tem isso aqui e que a expedição está dentro do protocolo. Então, a expedição fica dentro do protocolo, distribuição fica dentro do protocolo, movimentação fica dentro do protocolo. Mas porque há uma diferença de livros. Tá certo? Muito bem. Sexta. Os documentos de arquivo podem, de acordo com suas características, ser classificados segundo o gênero. São gêneros documentais, letra A, né? Textuais, iconográficos, filmográficos, acrescente, cartográficos, sonoros, informáticos, micrográficos, já falei, né? O pessoal pode ver audiovisual também, tá? Porque o audiovisual ele tem imagens e som. Filmográfico pode ter só imagens, sequência de imagens. Sétima. A sétima classificação quanto espécie e tipo. Espécie e tipo. O tipo ele é específico, não é a espécie que é específica não, é o tipo. Então eu tenho aqui recibo de pagamento de professor. Espécie recibo. Ata de reunião, tipo, ata, espécie. Contrato de prestação de serviços, tipo, contrato, espécie. Tá certo? Então, vamos aqui. Os exemplos que ilustram corretamente os conceitos de espécie e tipo são: A. Decreto legislativo, tipo. Decreto ordinário, tipo de novo. Você não precisa decorar esses bichos não, tá? B. Decreto, espécie, tudo bem. Decreto de nomeação, tipo, tudo bem, gabarito. C. Decreto de exoneração, tipo. Decreto de reintegração, tipo. E o aluno entra em desespero, né? Achando que é outra coisa. D. Decreto singular, tipo. Decreto geral, tipo. E. Decreto de promoção, tipo. E decreto espécie. Formato. Caderno, formato. Formato. Caderno, apostila, livro, cartaz, panfleto, formato. Forma, rascunho, borrão, original, cópia. E xerox não cai, cai cópia, certo? Xerox é a marca, cópia é a forma, certo? Suporte, papel. Mas olha isso aqui, formato, folha. Suporte, papel. Formato, folha. Porque eu não posso ter papel grandão? Papel higiênico é o quê? É papel, suporte. Mas o formato é esse aqui? Não, o formato é folha. Tá certo? Então cuidado com a pegadinha. Suporte, papel, acetato, slide. Tá certo? Pergaminho. Formato, códice. De vez em quando cai uma palavrinha difícil, aí fica difícil para o aluno saber. Códice é o livro dos Flintstones. Certo? Livro de pedra, formato. Tá bom? Então, suporte, papel, folha, formato. Tá bom? Giovana, como é que eu aprendo isso? Repetindo. Repetindo. Tu acha que eu já dei essa aula aqui quantas vezes?
Tu acha que eu falo assim numa boa por quê? Eu li uma vez, foi? Né? Filha, foi muito tempo. Essa mesma aula eu já dei 4 vezes essa semana. Ontem de manhã, ontem à noite, hoje de manhã e hoje à noite. Eu só não aprenderia se eu fosse burra. Tu pega pra mim, por favor. Obrigada. Continuando. 8ª. Assinale a opção que não implica restrição de acesso. O ostensivo, né, pessoal? O sigiloso tem restrição de acesso. O protocolo não pode abrir documentos sigilosos. Quais são os graus de sigilo? Ultrasecreto, secreto e reservado. E o prazo? Vamos lá. Quais são os graus de sigilo? Ultrasecreto, secreto e reservado. Prazo: 5, 15 e 25. Tá? 9ª. Assinale a alternativa que especifica corretamente o respectivo arquivo. Lembre-se que são 3 fases. Primeira idade, segunda, terceira, corrente, intermediária, permanente, tá? Tem um livro, pessoal, que foi cruel. Ele chamou o corrente de ativo, o intermediário de inativo, povo, e o permanente de morto. Aqui, aí é foda, tá? Mas eu já vi ativo, semiativo e inativo. Aqui tudo bem. Mas chamar o intermediário de inativo, tem questão de 2016 da SUGEP, 2. Certo? Então, ó, a gente tem que aprender, porque a gente quer acertar, tá claro? O intermediário pode ser chamado de limbo ou purgatório. E o permanente de morto, tá? Então, vamos lá. Lembrando que são 3 fases e 2 valores. O valor primário acontece no corrente, no intermediário, valor secundário só no permanente. Tem livros que vão dizer que no arquivo intermediário o valor primário diminui, deixa rolar, tá? O correto seria que apenas o uso diminui, mas se cair o uso diminui e o valor primário diminui, deixa rolar, tá certo, tá bom? Vamos lá. Assinale a alternativa que especifica corretamente o respectivo arquivo. Arquivo de 4ª idade não existe, né? Ou corrente. Então, na verdade, seria primeira idade. Primeira idade. B. Arquivo de 2ª idade ou permanente? Não. 2ª idade ou intermediário. Arquivo de primeira idade ou intermediário? Não. Arquivo de primeira idade ou corrente. Arquivo de 2ª idade ou intermediário? Perfeito. Arquivo de 3ª idade ou corrente, 3ª idade ou permanente. Vamos para uma questão que eu achei a bicha escrota, mas foi inteligente. É proibido, ou seja, não se pode eliminar documentos de valor primário. Verdadeiro ou falso? Tá verdadeiro. O que é valor primário? O que é valor primário? É quando ele tem... Não. Corrente é a fase. Valor primário é o valor. O documento na fase corrente tem valor primário, não são sinônimos. Tá? Valor primário não é valor administrativo? Fiscal e legal? Se o documento tem validade legal, eu posso eliminar? Escrota. Por quê? Porque a gente geralmente diz, documentos de valor secundário não podem ser eliminados. Verdade. Porque o documento nunca perde valor histórico. Então, quando é que eu posso eliminar? Quando ele perde valor primário e não adquire valor secundário. Ou seja, eu só posso eliminar documentos que não têm valor, destituídos de valor. Se ele tem valor legal, valor administrativo e valor fiscal, eu não posso eliminar. O que eu posso fazer é eliminar documentos na fase corrente se perder o valor primário e não adquirir o valor secundário. Eu posso eliminar documentos na fase intermediária se perder o valor primário e não adquirir o valor secundário. Na fase permanente eu não posso eliminar, porque lá eu tenho documentos de valor secundário. E o valor histórico nunca perde, nunca prescreve. Não é escrota não, povo? Tu é doido. Tá aí, tu aprendeu isso hoje? Foi. Continuando. 10ª. A transferência de documentos dos arquivos correntes ao arquivo intermediário é justificada pelo término do valor primário? Não.
Quando termina o valor primário, o documento ele é eliminado. Aliás, desculpa. Quando termina o valor primário e não adquire valor secundário, ele é eliminado. A justificativa para transferir os documentos para a fase intermediária é porque o uso diminuiu ou o valor diminuiu. 11. Para a aplicação dos critérios de avaliação dos documentos de arquivo, devem-se identificar os seguintes valores: primário e secundário. Me espera só um minutinho para a gente ver uma revisãozinha dos princípios, tá? Vamos aqui. Aqui é o arquivo da Secretaria de Educação. Aí ele vai ter documentos do Colégio X, do Colégio Y, do Colégio Z. Esse conjunto de documentos que provém de uma mesma administração pública, de uma mesma administração, seja pública ou privada, de uma pessoa física ou jurídica, a gente chama de fundo. A mãe de todos os princípios que vai orientar a gestão dos fundos chama-se princípio da proveniência. Esse princípio da proveniência pode ser chamado de respeito aos fundos. Isso significa que os documentos do Colégio X não podem ser misturados com os documentos do Colégio Y. Esse é o princípio do respeito aos fundos. A partir dele surgem outros princípios, como, por exemplo, o princípio da ordem original. O princípio da ordem original significa que eu devo respeitar a maneira como os documentos estão organizados. Digamos que os documentos estão organizados por ordem alfabética. Aí eu digo, vou mudar. Vou colocar aqui, vou organizar por tipologia. Você não pode. Você deve respeitar a ordem original. A não ser que a maneira como eles estão organizados não permite uma localização dos documentos. Ou se houve alguma mudança na lei. Digamos que a lei diga que é obrigatório arquivar os documentos por ordem, por tipologia. Digamos. Então você vai poder organizar. Ficou claro a ordem original? Não confunda a ordem original com organicidade. Os documentos de arquivo, eles estão relacionados entre si. Eles têm um caráter orgânico. Eles são acumulados devido às atividades exercidas pela instituição. Isso significa que eles estão relacionados com a instituição ao qual pertencem. Por exemplo, aqui é o Prime. Tem alguma lógica ter algum documento do Shalom aqui? Nenhuma. Os documentos do Shalom são do Shalom. Eles estão relacionados com o Shalom. Então, os documentos do Prime estão relacionados com o Prime. Princípio da indivisibilidade. Você acha que tem alguma lógica guardar a metade desse fundo em um lugar e a outra metade em outro lugar? Não. Então, os fundos, eles são indivisíveis. Eu não posso dividir, eu não posso acrescentar, nem retirar sem autorização, tá? Eu não posso mutilar, eu não posso doar, ou seja, tenho que respeitar a sua indivisibilidade. Unicidade. Cada documento tem um caráter único no momento da sua criação. A tua carteira de identidade, a primeira, é a original. O que vier depois é a segunda via. Mesmo que ela tenha a mesma validade legal da original, mas é a segunda via. Isso significa que uma empresa, ao produzir documentos repetidos, um arquivo, ele tem ou uma quantidade limitada de cópias. Biblioteca tem uma grande quantidade de cópias. Então, por exemplo, digamos que eu vou fazer vários documentos desses, tá certo? Eu vou imprimir vários. A empresa tem que escolher um para ser o original. O resto é cópia. No nosso caso, o original é um documento informático. Ele está no computador. Então, assim que ele tem uma ordem social aqui, ó. Ordem social não, é ordem de serviço. Ele tem um númerozinho aqui em cima. Então, para localizar o original, eles colocam essa ordem de serviço no sistema e localizam este material. O original está aqui, o que você recebeu foi cópia. Tá claro? Princípio da
setorialidade. Vou inventar uma historinha. Digamos que eu seja uma historiadora famosa e estou viajando pelo mundo e eu faleci. E aí a França diga, aí o meu passaporte ficou lá na França. Aí a França diz, eu vou guardar, porque eu guardo os documentos, os passaportes dos historiadores. Tá doido? Esse documento pertence ao Brasil, o passaporte é do Brasil. Então o documento pertence ao lugar onde ele produz o seu efeito. A não ser que exista algum acordo diplomático. Tá? Princípio da reversibilidade. Quando o documento passa da corrente para a intermediária, é transferência. Da corrente para permanente, da intermediária para permanente, recolhimento. Regra geral, se for, não volta. Essa é a regra geral, não adianta insistir. Giovana, mas a minha certidão escolar eu coloquei na fase permanente. De enxerido. Era para estar na fase intermediária porque ela nunca perdeu seu valor legal. Tá bom? Se por acaso você fez uma transferência errada ou um recolhimento errado ou até uma classificação errada, o princípio da reversibilidade permite reverter. Só para você ter noção que a regra geral é se for, não volta, não existe nome quando o documento passa da permanente para a intermediária. Não existe nome. Não existe nome quando ele passa da permanente para a corrente. Então, regra geral, o documento depois de transferido e recolhido, ele não volta. Mas se foi feito de uma maneira errada, ou se houve alguma mudança na legislação, o princípio da reversibilidade permite reverter. Ficou claro até aí? Questão de prova. O princípio da reversibilidade pode ser aplicado na classificação, na transferência, no recolhimento, com exceção na eliminação. E questão está verdadeira. Porque se ele foi eliminado, como é que eu vou recuperar? Se o documento não existe mais. Eu incinerei o documento, eu destruí o documento, como é que eu vou recuperar? Tá certo? Princípio da acumulatividade. Os documentos de arquivo são acumulados de uma maneira natural no decorrer da existência da empresa. A empresa nasce, aí vem o estatuto. Aí, desculpem, se contrata o primeiro funcionário, aí vem o contrato dele, aí paga o primeiro mês, aí vem o recibo. Eles são acumulados de uma maneira natural. Na biblioteca, no museu e no centro de documentação, eles são acumulados de uma maneira intencional. Em um arquivo, os documentos estão relacionados com a instituição a qual pertencem. Biblioteca, museu e centro de documentação, não. O arquivo, ele guarda documentos principalmente por questão administrativa, fiscal e legal. Biblioteca, por uma questão de pesquisa, caráter científico. Já museu, por uma questão cultural e entretenimento. Biblioteca, geralmente tem uma quantidade grande de documentos iguais. Já arquivo tem uma quantidade limitada. Ficou claro? Perguntinha. Alguma dúvida, povo? Tranquilo? Pessoal, a gente termina hoje. Sábado a gente se vê. Vocês me veem, eu não vejo vocês, tá? Porque vai ser gravado, eu já gravei o vídeo. Mas eu queria dizer uma coisa pra vocês, tá? 2017 tá aí. Vem TRF, TRE, TRT, Cefaz, TCM. Pessoal, eu não estou dizendo para você vir para cá estudar, não. Eu estou falando para você não parar de estudar. Se você for estudar em casa, decida logo que 2017 vai ser o ano de você resolver a sua vida. Pessoal, eu sou muito imediatista. E como eu sou imediatista, quando eu começo uma coisa, eu me dedico 1000% para poder colher logo os frutos. Então, vamos fazer um trato que 2017 é o último ano que eu vou te ver. 2018 eu não te vejo mais. Só se for em Facebook ou você me convidar para os eventos. Então, 2017 você se dedica 1000%. Não adianta você se dedicar 3%. Tá certo? Então, continuemos e a gente se vê na próxima. Um abração a todos. Arquivo de primeira idade ou intermediário? Não. Arquivo de primeira idade ou corrente. Arquivo de segunda idade ou intermediário? Perfeito. Arquivo de terceira idade ou corrente? Terceira idade ou permanente? Vamos para uma questão que eu achei a bicha escrota, mas foi inteligente. É proibido, ou seja, não se pode eliminar documentos de valor primário. Verdadeiro ou falso?
Hã? Tá verdadeiro. O que é valor primário? O que é valor primário? É quando ele tem... Não. Corrente é a fase. Valor primário é o valor. O documento na fase corrente tem valor primário, não são sinônimos. Tá? Valor primário não é valor administrativo? Fiscal e legal? Se o documento tem validade legal, eu posso eliminar? Escrota. Por quê? Porque a gente geralmente diz, documentos de valor secundário não podem ser eliminados. Verdade, porque o documento nunca perde valor histórico. Então, quando é que eu posso eliminar? Quando ele perde valor primário e não adquire valor secundário. Ou seja, eu só posso eliminar documentos que não têm valor, destituídos de valor. Se ele tem valor legal, valor administrativo e valor fiscal, eu não posso eliminar. O que eu posso fazer é eliminar documentos na fase corrente se perder o valor primário e não adquirir o valor secundário. Eu posso eliminar documentos na fase intermediária se perder o valor primário e não adquirir o valor secundário. Na fase permanente eu não posso eliminar, porque lá eu tenho documentos de valor secundário e o valor histórico nunca perde, nunca prescreve. Não é escrota não, povo? Tu é doido. Tá aí, tu aprendeu isso hoje? Foi. Continuando. 10ª. A transferência de documentos dos arquivos correntes ao arquivo intermediário é justificada pelo término do valor primário? Não. Quando termina o valor primário, o documento ele é eliminado. Aliás, desculpa. Quando termina o valor primário e não adquire valor secundário, ele é eliminado. A justificativa para transferir os documentos para a fase intermediária é porque o uso diminuiu ou o valor diminuiu. 11. Para a aplicação dos critérios de avaliação dos documentos de arquivo, deve-se identificar os seguintes valores: primário e secundário. Me espera só um minutinho para a gente ver uma revisãozinha dos princípios, tá? Vamos aqui. Aqui é o arquivo da Secretaria de Educação. Aí ele vai ter documentos do Colégio X, do Colégio Y, do Colégio Z. Esse conjunto de documentos que provém de uma mesma administração pública, de uma mesma administração, seja pública ou privada, de uma pessoa física ou jurídica, a gente chama de fundo. A mãe de todos os princípios que vai orientar a gestão dos fundos chama-se princípio da proveniência. Esse princípio da proveniência pode ser chamado de respeito aos fundos. Isso significa que os documentos do Colégio X não podem ser misturados com os documentos do Colégio Y. Esse é o princípio do respeito aos fundos. A partir dele surgem outros princípios, como, por exemplo, o princípio da ordem original. O princípio da ordem original significa que eu devo respeitar a maneira como os documentos estão organizados. Digamos que os documentos... Protocolo pode vir como atividade ou como setor. Aqui no gabarito está como atividade. Sabe por quê? Porque aquele arquivo que recebe documentos de todos os outros setores e que realiza todas essas atividades, não é o protocolo. É o arquivo central ou geral. O protocolo não faz tudo isso. Quem faz isso é o arquivo central ou geral. Claro, aquela parte de recebimento é protocolo. Mas ele falou que centraliza as atividades do arquivo corrente. Quais são as atividades do arquivo corrente? Tudo isso aqui. O protocolo não faz tudo isso. Quem faz isso é o arquivo central. Então, o arquivo central, ele vai conter documentos deste setor, deste. E aqui é que os documentos vão ser protocolados, vai acontecer a expedição, vai acontecer o arquivamento, o empréstimo e a destinação. Ficou claro? O arquivo central, ele pode ter documentos na fase corrente, na intermediária e na permanente. Tá? Só que às vezes a empresa é muito grande
E não tem lógica guardar tudo em um lugar só, porque vai demandar muito tempo. Imagina, eu sempre tenho que ir até o arquivo central para pegar um documento. Então, cada setor pode ter o seu próprio arquivo. E a gente vai chamar isso aqui de arquivo setorial. Só que o arquivo setorial só tem documentos na fase corrente. Não tem lógica o arquivo setorial guardar documentos na fase intermediária, porque na fase intermediária os documentos são pouco usados, vão ficar ocupando espaço. Então, quando diminui o uso ou diminui o valor, eles são transferidos para o arquivo central. Ficou claro? Se tivesse só assim, o setor que se destina a receber os documentos correntes provenientes dos diversos órgãos, se tivesse só até aí, poderia ser protocolo. O problema foi o final, que centraliza todas essas atividades. Protocolo é só isso aqui. Tá certo? Quais são as atividades do protocolo? É a porta de entrada e saída. E todo documento, quando fica aí de um lugar para outro, ele também tem que ser protocolado. Tá certo? Entre os setores. Quando os documentos entram no protocolo, eu tenho que separar os oficiais dos particulares. Os particulares eu mando logo para o destinatário. Já os oficiais eu separo os ostensivos do sigiloso. Eu não posso abrir os sigilosos no protocolo. Ele é encaminhado logo para o destinatário, que vai ser responsável pela guarda. Os ostensivos, eu vou fazer uma classificação. Na classificação, eu vou estabelecer, analisar o assunto do documento. Na classificação, eu estabeleço o assunto do documento. E esse assunto acontece de acordo com as funções e atividades desempenhadas pelo órgão. Então, vamos lá. Na classificação, eu estabeleço o assunto do documento. E o assunto é de acordo com as atividades e funções desempenhadas pelo órgão. Cuidado, classificação é uma coisa, avaliação é outra. Classificação eu determino um assunto. A avaliação é feita pela comissão de avaliação de documentos, que vai avaliar a importância daquele documento para a parte legal, administrativa, fiscal, se adquire valor histórico e resultado da etapa de avaliação de documentos, eu tenho uma tabela de temporalidade. Tá? Classificação não. Classificação, o documento entra, aí eu olho na tabela de temporalidade o assunto para poder classificar. Ficou claro? Então, o resultado da avaliação de documentos é a tabela de temporalidade. E a tabela de temporalidade, ela estabelece o prazo de guarda, que é o tempo que o documento fica na fase corrente intermediária, e a destinação final, que é a eliminação ou recolhimento. A classificação é feita no protocolo. A avaliação é feita pela... Os documentos estão organizados por ordem alfabética. Aí eu digo, vou mudar. Vou colocar aqui, vou organizar por tipologia. Você não pode. Você deve respeitar a ordem original. A não ser que a maneira como eles estão organizados não permite uma localização dos documentos. Ou se houve alguma mudança na lei. Digamos que a lei diga que é obrigatório arquivar os documentos por ordem, por tipologia. Digamos. Então você vai poder organizar. Ficou claro a ordem original? Não confunda a ordem original com organicidade. Os documentos de arquivo, eles estão relacionados entre si. Eles têm um caráter orgânico. Eles são acumulados devido às atividades exercidas pela instituição. Isso significa que eles estão relacionados com a instituição ao qual pertencem. Por exemplo, aqui é o Prime. Tem alguma lógica ter algum documento do Shalom aqui? Nenhuma. Os documentos do Shalom são do Shalom. Eles estão relacionados com o Shalom. Então, os documentos do Prime estão relacionados com o Prime. Princípio da indivisibilidade. Você acha que tem alguma lógica eu guardar a metade desse fundo em um lugar e a outra metade em outro lugar? Não. Então, os fundos, eles são indivisíveis. Eu não posso dividir, eu não posso acrescentar, nem retirar sem autorização, tá? Eu não posso mutilar, eu não posso doar, ou seja, tenho que respeitar a sua indivisibilidade. Unicidade. Cada documento tem um caráter único no momento da sua criação. A tua carteira de identidade, a primeira, é a original. O que vier depois é a segunda via.
mesmo que ela tenha a mesma validade legal da original, mas a segunda via. Isso significa que uma empresa, ao produzir documentos repetidos, um arquivo, ele tem ou uma quantidade limitada de cópias. Biblioteca tem uma grande quantidade de cópias. Então, por exemplo, digamos que eu vou fazer vários documentos desses, tá certo? Eu vou imprimir vários. A empresa tem que escolher um para ser o original. O resto é cópia. No nosso caso, o original é um documento informático. Ele está no computador. Então, assim que ele tem uma ordem social aqui, ó. Ordem social não, é ordem de serviço. Ele tem um númerozinho aqui em cima. Então, para localizar o original, eles colocam essa ordem de serviço no sistema e localizam este material. O original está aqui, o que você recebeu foi cópia. Tá claro? Princípio da territorialidade. Vou inventar uma historinha. Digamos que eu seja uma historiadora famosa e estou viajando pelo mundo e eu faleci. E aí a França diga, aí o meu passaporte ficou lá na França. E a França diz, eu vou guardar, porque eu guardo os documentos, os passaportes dos historiadores. Está doido? Esse documento pertence ao Brasil, o passaporte é do Brasil. Então o documento pertence ao lugar onde ele produz o seu efeito. A não ser que exista algum acordo diplomático. Tá? Princípio da reversibilidade. Quando o documento passa da corrente para a intermediária, é transferência. Da corrente para permanente, da intermediária para permanente, recolhimento. Regra geral, se for, não volta. Essa é a regra geral, não adianta insistir. Ah, Giovana, mas a minha certidão escolar eu coloquei na fase permanente. De enxerido. Era para estar na fase intermediária porque ela nunca perdeu seu valor legal. Tá bom? Se por acaso você fez uma transferência errada ou um recolhimento errado ou até uma classificação errada, o princípio da Comissão de Avaliação de Documentos, quando elabora a tabela de temporalidade. Ficou claro? Essas pegadinhas, fuleiragem, quando a gente lê no livro, a gente nem percebe. A gente começa a perceber quando a gente começa a errar as questões. Por isso que você precisa de alguém que te oriente. Porque até o nível de eu descobrir isso, eu errei um monte de questões. Quando a gente começa a dar aula, a gente estuda a teoria, aí começa a fazer questões. Por que eu errei essa questão? Aí quando você volta, você começa a identificar as diferenças de conceitos. Quem é administrador sabe a quantidade de questões que você não erra. Ave Maria, é um desespero. Porque vai com o tempo você acertando. Tá? Oi. Desculpa? É porque é assim. A tramitação, digamos que eu preciso que um documento seja assinado por várias pessoas de vários setores. Então, esse documento, enquanto está nos diversos setores, ele está tramitando. A movimentação é quando eu envio de um setor para outro. Digamos que você precisa que todo mundo tenha acesso àquele documento. Então, é a movimentação, que é sinônimo de tramitação. Tá certo? Por isso que é confusão, né? Tem livro que fala movimentação, tem livro que fala tramitação, mas é dentro dos setores. Distribuição é quando eu distribuo entre os setores, tá? Isso significa que dentro da expedição eu vou ter a distribuição. O que é que acontece que é a dúvida dele? Tem livros que não tem isso aqui e que a expedição está dentro do protocolo. Então a expedição fica dentro do protocolo, distribuição fica dentro do protocolo, movimentação fica dentro do protocolo. Mas porque há uma diferença de livros. Tá certo? Muito bem. Sexta. Os documentos de arquivo podem, de acordo com suas características, ser classificados segundo o gênero. São gêneros documentais, letra A, né? Textuais, iconográficos, filmográficos. Acrescente. Cartográficos. Sonoros. Informáticos. Micrográficos. Já falei, né?
Pessoal, pode vir audiovisual também, tá? Porque o audiovisual ele tem imagens e som. Filmográfico pode ter só imagens, sequência de imagens. Sétima. A sétima classificação quanto espécie e tipo. Espécie e tipo. O tipo ele é específico, não é a espécie que é específica não, é o tipo. Então eu tenho aqui recibo de pagamento de professor. Espécie recibo. Ata de reunião, tipo, ata, espécie. Contrato de prestação de serviços, tipo, contrato, espécie. Tá certo? Então vamos aqui. Os exemplos que ilustram corretamente os conceitos de espécie e tipo são: A. Decreto legislativo, tipo. Decreto ordinário, tipo de novo. Você não precisa decorar esses bichos não, tá? B. Decreto, espécie, tudo bem. Decreto de nomeação, tipo, tudo bem, gabarito. C. Decreto de exoneração, tipo. Decreto de reintegração, tipo. E o aluno entra em desespero, né? Achando que é outra coisa. D. Decreto singular, tipo. Decreto geral, tipo. E. Decreto de promoção, tipo. E decreto espécie. Suporte, papel, caderno, Formato. Caderno, formato. Formato. Caderno, apostila, livro, cartaz, panfleto, formato. Forma, rascunho, borrão, original, cópia. E xerox não cai, cai cópia, certo? Xerox é a marca, cópia é a forma, certo? Suporte, papel. Mas olha isso aqui, formato, folha. Suporte, papel. Formato, folha. Porque eu não posso ter papel grandão? Papel higiênico é o quê? É papel, suporte. Mas o formato é esse aqui? Não, o formato é folha. Tá certo? Então cuidado com a pegadinha. Suporte, papel, acetato, slide. Tá certo? Pergaminho. Formato, códice. De vez em quando cai uma palavrinha difícil, aí fica difícil para o aluno saber. Códice é o livro dos Flintstones. Certo? Livro de pedra, formato. Tá bom? Então, suporte, papel, folha, formato. Tá bom? Giovana, como é que eu aprendo isso? Repetindo. Repetindo. Tu acha que eu já dei essa aula aqui quantas vezes? Tu acha que eu falo assim numa boa por quê? Eu li uma vez, foi? Ah, né? Filha, foi muito tempo. Essa mesma aula eu já dei 4 vezes essa semana. Ontem de manhã, ontem à noite, hoje de manhã e hoje à noite. Eu só não aprenderia se eu fosse burra. Tu pega pra mim, por favor. Obrigada. Continuando. Oitava. Assinale a opção que não implica restrição de acesso. Ostensivo, né, pessoal? O sigiloso tem restrição de acesso. O protocolo não pode abrir documentos sigilosos. Quais são os graus de sigilo? Ultra secreto, secreto e reservado. E o prazo? Vamos lá. Quais são os graus de sigilo? Ultra secreto, secreto e reservado. Prazo: 5, 15 e 25. Tá? Nona. Assinale a alternativa que especifica corretamente o respectivo arquivo. Lembre-se que são 3 fases. Primeira idade, segunda, terceira, corrente intermediária permanente, tá? Tem um livro, pessoal, que foi cruel. Ele chamou o corrente de ativo, o intermediário de inativo, povo, e o permanente de morto. Aqui, aí é foda, tá? Mas eu já vi ativo, semiativo e inativo. Aqui tudo bem. Mas chamar o intermediário de inativo? Tem questão de 2016 da SUGEP, 2. Certo? Então, ó, a gente tem que aprender. Porque a gente quer acertar. Tá claro? O intermediário pode ser chamado de limbo ou purgatório. E o permanente de morto, tá? Então, vamos lá.
Lembrando que são 3 fases e 2 valores. O valor primário acontece no corrente, no intermediário, valor secundário só no permanente. Tem livros que vão dizer que no arquivo intermediário o valor primário diminui, deixa rolar, tá? O correto seria que apenas o uso diminui, mas se cair o uso diminui e o valor primário diminui, deixa rolar, tá certo, tá bom? Vamos lá. Assinale a alternativa que especifica corretamente o respectivo arquivo. Arquivo de quarta idade não existe, né? Ou corrente, então na verdade seria primeira idade. Primeira idade. B. Arquivo de segunda idade ou permanente? Não, segunda idade ou intermediário.